Alex, a Salamandra foi lançado no Festival de Veneza de 2021 e agora Uhum. chega brasileiros. Como é que é esse reencontro entre criador e criatura 3 anos após o lançamento? É uma ótima pergunta. Eu tenho um amigo aqui, tá? Espera aí, você vai ter que ir para lá, Caju. É um, uma trajetória esse filme, assim, porque você fala assim, 3 anos é uma eternidade, mas ele isso é o pico do iceberg, porque esse projeto eu trabalho nele desde 2010. Então, assim, é um projeto que ele virou quase um integrante da família, né? Aquele primo que está ali do lado da gente o tempo inteiro. Filho, na verdade. Mas ele me acompanhou durante muita coisa. E, assim, ele chegou um momento que eu realmente comecei a encarar como um membro da família. Porque eu tive uma filha com necessidades especiais nesse meio do caminho e eu tive que parar totalmente minha experiência profissional durante alguns anos para poder me adaptar com a situação nova. E, e depois aí vem a gente filma em Recife, depois de todos os dramas. Aí vem a Covid, que não deixa. Então, assim, foi uma experiência assim muito assim de uma imersão emocional muito grande. E isso na verdade mexeu muito comigo. E inclusive na interpretação de muitas dessas questões que eu tento abordar, nós tentamos abordar no filme, né? Então, assim, o que eu posso lhe dizer assim, que é uma felicidade indescritível a gente tá lançando esse filme no Brasil, cara. Assim, eu não posso, não tem nem palavras para me expressar com relação a isso, tá entendendo? Porque é um fechamento de um ciclo, que é um ciclo que me acompanha há muito tempo. Apesar do filme ter sido lançado na Alemanha, ter sido lançado na França, na Itália, lá em Veneza, aquela expectativa de ver o meu trabalho sendo questionado e criando diálogos de onde eu venho, tá entendendo? Então, para mim, é muito gratificante, assim, estar aqui agora, estar lançando filme, no momento também que a gente tem um pouco mais de... Não vou dizer, não mudou tanto, mas só o fato de a gente ter deixado aqueles 4 anos de loucura um pouquinho de lado, que a gente teve aí esse governo que passou aí pelo Brasil, isso já me deixa um pouco mais assim tranquilo a nível eu consigo respirar, porque é muita ansiedade em torno de tudo isso que está acontecendo. E esse filme ele vem justamente para fazer essa ponte entre esses dois momentos. Então, assim, no final das contas, eu acho que foi muito interessante, que ele terminou andando, foi empurrando, empurrando, e ele chegou numa hora bacana, numa hora que eu acho que existe um pouco mais espaço para o debate, não tem aquele nervosismo, aquele cancelamento que ninguém aguenta nem tolera as ideias diferentes. Então, assim, eu acho que é um momento bacana de a gente sentar e criar um diálogo em torno de todas essas experiências aí, tá? Tu mencionou 2010 como o marco, então são 14 anos de trajetória praticamente de Salamandra. E talvez muita gente não saiba, Salamandra é uma adaptação de um livro escrito pelo Jean-Christophe Ruffin em 2005. Como foi que tu entrou em contato com o livro e esse processo de adaptação, de transição da mídia literária para a mídia cinematográfica, considerando o fato de que você também é um roteirista? Na verdade, o roteiro ele é escrito a várias mãos, tá? Lógico, eu sou a pessoa que eu tomei, vamos dizer, eu fui o cara que organizou todo o processo, mas nós tivemos o roteiro, tivemos alguns colaboradores que foram muito importantes no processo, inclusive porque o roteiro ele trata de temas que são temas muito específicos, tá entendendo? Então foi muito bom colaborar com roteiristas com A no final e com roteirista com O também, tá? Onde existe mais uma vez esse diálogo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um roteirista que eu sempre tive muita admiração pelo trabalho dele, que é o Thomas Billigan, que é um francês, e com a diretora e roteirista francesa chamada Alix Delaporte. Então a gente fez um bem bolado. Tinha um time francês e tinha um time brasileiro. E aí no Brasil a gente trabalhou com a Rita Toledo e o Nelson Caldas ajudou a gente a fazer uma revisão nos diálogos. Então, assim,
Foi um processo muito bacana, cara, porque é justamente o que o filme trata. Vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá. E é como eu me trato, na verdade, né? Assim, o pessoal pergunta: como é que você se sente sendo um brasileiro que mora tantos anos na Europa, na Inglaterra, já morou, já vivi em outros lugares também. E eu sempre digo, cara, a sensação, para tentar descrever isso, é uma pipa que o cara está empinando a pipa e a pipa está ali no Atlântico. Aí bate o vento, ela vai um pouco mais para o lado de cá e volta para o. Você está sempre emocionalmente, é como eu me sinto, é como uma pipa. E para concluir a pergunta, que desculpa, eu falo muito, mas assim, a adaptação em si, ela foi um processo feito com muita delicadeza, porque é um material de um autor muito respeitado na França, um cara que tem um histórico assim incrível de social, e ele é fundador do Medicina Sem Fronteira, do Ação contra a Fome, que são ONGs assim de muita importância no espectro global mesmo, tá entendendo? Tem um trabalho de muito respeito, e é um cara que escreve assim, e ganhou uma simpatia muito grande na França. Ele é muito adorado, as pessoas gostam muito dele na França. Então, assim, tudo isso fez com que, por mais que nós tivemos alguns atritos assim de identidades, as coisas, tinha que haver uma conversa no sentido de ele fazia a leitura do nosso roteiro, está entendendo? Era uma coisa que houve um acompanhamento muito cuidadoso, e para mim o maior prazer foi quando ele assistiu o filme e ele disse que o filme estava lindo, que ele gostou muito do filme, porque é um filme que eu tentei trazer um pouco desse lado brasileiro para dentro do filme. Mas você mencionou a tua experiência de vida. Você é nascido em Pernambuco e você estuda e vai morar em Londres, na Inglaterra. E o filme tem uma qualidade que vem do próprio título, uma qualidade anfíbia. É um filme híbrido. Eu acho que ele é anfíbio porque ele mostra o contato de uma mulher francesa de meia idade com um jovem brasileiro, encontro de duas culturas. Tem muito mar e terra, essa natureza anfíbia que é retratada visualmente por você. E tem um outro aspecto anfíbio que é o gênero, porque o filme desenvolve-se como um romance erótico para depois desaguar em um thriller, em um suspense. Qual é a dificuldade, qual é o obstáculo de você tentar equacionar gêneros tão difíceis, características tão difíceis desse hibridismo que eu vou denominar anfíbio dentro da tua narrativa? Uhum. É uma pergunta muito interessante. Eu vou ser bem franco com você, assim, apesar de eu entender que existe uma razão de existirem gêneros dentro do cinema, eu sou um cara que não leva tão a sério tudo isso, tá entendendo? E talvez até o meu trabalho, eu trabalho de uma forma muito empírica, e a ideia de rotular, para mim, é um erro. Até no momento que a pessoa chega, como é que você se sente? Você é um brasileiro fazendo filme sobre uma francesa que tem uma relação com um brasileiro que tem descendência afro. Então, assim, como é que tudo isso... E, assim, isso está muito nessa ideia de tentar evitar um pouco esses rótulos, porque eu acredito que os rótulos terminam que nos amarram. Eles não deixam a gente se movimentar, não deixam a gente ser curioso, não deixam a gente aprender, tá entendendo? E para mim, a maior função no meu trabalho dentro do audiovisual é aprender e debater, tá entendendo? E ajudar pessoas a talvez verem um ponto de vista diferente ou questionarem-se. Então, para mim, isso é fundamental mesmo no meu trabalho. Então, essa ideia do gênero anfíbio é fantástico. Achei uma descrição maravilhosa, porque ela realmente é um retrato do que a gente tentou fazer. Assim, a gente não hesitou em passear em... Lógico que o filme é um drama, não tem como sair vamos dizer, desse pote, desse baldezinho aí. Ele é um drama que tem algumas relações muito claras com o drama francês, mas ele também tem esse lado brasileiro, uma energia brasileira, o swing brasileiro. Então, é essa mistura que eu acho que é muito legal. Eu estou trabalhando em outro projeto, outra adaptação no momento que eu estou tratando exatamente da mesma maneira. Eu acho que espero até um dia poder chamar isso de uma marquinha registrada minha, tá entendendo? E para a gente falar até um pouco mais desse hibridismo, eu vou falar um pouquinho de atuação. Qual é a dificuldade de dirigir uma escola de atuação como a francesa, na figura da Marina Foïs,
e uma escola de atuação brasileira, aqui no Maicon, no Alan e nos demais. Tem diferença para ti na hora de lidar com esses atores, de encarar que a gente tem uma sensibilidade específica brasileira para atuar? A França já tem uma outra sensibilidade, ou não? É de uma única maneira? Eu contei com o suporte, o apoio de um amigo que ele me ajudou a montar o elenco aí no Brasil, tá certo? Que é o Leonardo Laca, e ele terminou abraçando o projeto e vindo, de certa forma, é, foi um parceiro na hora dessa direção. E a gente discutiu muito essa ideia de como juntar esses dois universos, tá entendendo? Mais uma vez, você vai dizer que eu sou um cara que eu quebro um pouco esses, mas minha sensação é que o ator e a atriz, eles são extremamente inteligentes. Então, assim, no fundo, eu acho que, por mais que temos essas fórmulas, temos esses métodos, eu lia os métodos, eu fiz curso de teatro, aquela coisa toda, e no fundo, eu acho que tudo vem de um diálogo, de um entendimento, de uma discussão, tá entendendo? E as pessoas são sensíveis, as pessoas elas são inteligentes para investir em caminhos que elas acham que são válidos. Então, assim, eu tive a sorte, eu diria, nem sei, mais uma vez, não sei como expressar, de trabalhar com um garoto, assim, que ele entregou, eu acho, uma atuação poderosíssima, assim, tá entendendo? O trabalho do Maicon é impressionante, porque ele é um cara extremamente simpático e você se apaixona por ele depois de 2 horas conversando com ele, e ele tem uma coisa muito natural de se expressar, ele tem uma inteligência de entender certos signos, porque é um cara que é carioca e a gente levou ele para Recife e viveu lá durante 2 semanas antes de filmar, então teve um processo de adaptação nisso tudo. A Marina também, a Ana chegou mais tarde, mas a Marina também viveu um pouco daquilo. E, e os dois, assim, eles se entenderam muito bem, tá entendendo assim? Então isso foi muito importante para o filme, eu acho, porque os dois atores eles estavam muito bem engedrados, assim, muito bem conectados. E isso eu acho que foi o que nos ajudou a tirar esse realismo na atuação. Alex, para terminar, eu tenho uma lista de Uhum. 1.000 filmes para ver antes de morrer, que eu compilo com vocês, criadores, artistas, e sempre eu peço para você indicar um filme que você mantém muito perto do coração e que é um filme que as pessoas, quando elas forem assistir, elas vão poder te encontrar nesse filme. Assim, eu vou sofrer, vai ser bem sofrido. Assim, para falar a verdade, eu não sei se eu tenho condições de fazer essa escolha, mas eu entendo o seu ponto. Eu tenho uma história também. Foi muito bom você falar daquela ideia do anfíbio e do híbrido e daquela coisa, porque eu sou um cara que eu tive uma vivência muito interessante, até por conta de viver um tempo da minha vida no Brasil. Sendo muito engajado socialmente, assim, aquele cara que brigava pelas diretas, depois brigava contra o Collor, e muito me associei ao Partido Comunista com 13 anos de idade, fui com um colega, saímos da escola e fomos lá, tá entendendo? Então tinha uma coisa muito... E depois você vai para um país que é o país mais liberal, que é o pai do capitalismo, que é a Revolução Industrial está ali. Então, assim, eu vivo a minha vida de uma forma muito... Então, assim, para mim é extremamente difícil, porque eu posso citar para você hoje um filme e amanhã eu vou ter um filme totalmente diferente para contar aqui, tá entendendo? Mas é óbvio, eu tenho uma diretora que ela influencia muito o meu trabalho, que é a Claire Denis. É uma diretora francesa e é assim, o cinema dela para mim é um cinema extremamente inspirador, porque ele é um cinema extremamente sensorial, que é onde eu gosto de levar as minhas discussões para um campo sensorial, onde é um campo, lógico, não é só a ideia, o intelecto, essa coisa, é uma coisa de sentir o que está acontecendo, tá entendendo? E para mim, quando eu sentava e assistia os filmes, desde o início, que eu assistia os filmes, eu dizia, gente, é como se eu tivesse mergulhado numa banheira recebendo essa informação, assim. E para mim isso é fundamental, assim, no cinema, porque é uma arte que ela tem essa absorção, né? Você está ali fechado
num quadrado escuro, com aquela tela na sua frente. Então, assim, para mim, isso é fundamental no meu entendimento de cinema. Então, eu diria assim, eu não vou citar um, mas eu diria que os projetos da Claire Denis eles foram muito importantes para o meu entendimento como diretor.